Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Tiago e esse aqui é o canal Escatologia do Tempo do Fim. Iremos dar continuidade na parte 2 das epístolas aos Tessalonicenses para saber se Paulo ele mudou de ideia, para saber se Paulo está escrevendo dois contextos diferentes de um mesmo evento para a igreja, para entender se Paulo está se contradizendo. Nós agora vamos fazer a análise da segunda epístola, capítulo 1. Mas antes eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Ativem o sininho, envie este vídeo para quem tem dúvida, porque este vídeo aqui é esclarecedor. Paulo, ao enviar essa segunda carta, no primeiro capítulo, ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a graça e paz a vos outro da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vos outro, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que estão suportando, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Gente, eu vou continuar aqui a leitura, mas eu vou parar para fazer um breve comentário que eu já havia feito no vídeo anterior. A igreja de Tessalônica, naquela época, estava passando por forte tribulação. E notem que Paulo está citando que estas tribulações, está aqui, ó, em vossas tribulações e perseguições que estão suportando, são sinal evidente juízo de Deus, para que eles fossem considerados dignos do reino. A tribulação que eles estavam passando, aos olhos de Deus, eles seriam considerados dignos do reino de Deus. Isso era bom aos olhos de Deus. Tá? E Paulo vai continuar dizendo: pelo qual, com o efeito estáis sofrendo. Eu vou até sublinhar, marcar aqui de novo, para que eu acho que não ficar dúvida nenhuma no que vocês estão lendo. Tá? E agora ele vai dizer no verso 6 em diante, a gente acaba com a doutrina pré-tribulacionista. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação os que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Paulo vai introduzir pela primeira vez aqui uma condição temporal, dando quando virá este alívio. Tá aqui, ó. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de destruição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Novamente, Paulo vai citar aqui, ó. Quando? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram. Naquele dia, ó, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ou seja, inclusive, vocês que creram. Que dia? O dia que o Senhor se manifestar nos céus. Que dia? O dia que ele vier para ser glorificado nos seus santos.
Inclusive quem? Vocês que creram no nosso testemunho. A pergunta é: existe alguém de Tessalonicenses vivos até hoje? Todos nós sabemos que não. Não existe mais ninguém daquela igreja vivo até os dias de hoje. Mas lembrem-se, eu citei isso no vídeo 1 e vou finalizar isso voltando lá na primeira parte da primeira epístola, desculpa, no capítulo 4, onde o próprio apóstolo Paulo vai estar. Que Cristo vai voltar, né? E a gente não vai passar à frente dos que dormem. Os que dormem são os mortos. Os que dormem aqui são os mortos. Os tessalonicenses estão mortos? Sim. Se eles estão mortos, são eles esses também os que dormem. E se nós não podemos passar à frente dos que dormem, então essa manifestação de Cristo nos ares de maneira visível, ela se dá antes ou depois da grande tribulação? Bingo! Eu vou ler aqui novamente para a gente finalizar o vídeo, mas eu acredito que agora ficou claro. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo está dizendo que teria gente viva até a volta de Cristo. De modo algum precederemos os mortos. Se não tem ninguém de Tessalonicenses vivos hoje, esta volta dele, os Tessalonicenses vão ressuscitar porque eles estavam sendo atribulados e na volta de Jesus lá, ele daria a paga tribulação a quem estava atribulando. Esta volta não pode ser antes da grande tribulação. E sim só depois, e sim só no final. Porque aí vai haver o quê? Ele vai dizer: porquanto mesmo o Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, desce dos céus, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e depois quem? Nós, os vivos, os que ficarmos, e seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Faço das palavras de Paulo as minhas neste exato momento. Consolem uns aos outros com estas mesmas palavras. Pois esta é a palavra, esta é a promessa que devemos estar atentos. E não a doutrina de homens. Eu rogo em nome de Cristo Jesus, dobrem-se ao que está escrito. Não a doutrina de homens. O que está escrito é que devemos manter perseverança no nome de Jesus Cristo. Devemos nos manter firmes e fortes na fé, porque esta igreja de Tessalonicense também passou por uma grande tribulação, e isto aos olhos de Deus foi considerado digno de serem participantes do reino, porque eles não enfraqueceram mesmo diante da tribulação que vinham passando. Que a graça de Jesus Cristo abençoe e ilumine todos vocês. Que o nosso Senhor seja louvado para hoje e todo sempre. Amém, amém e amém.